Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos indo para a nossa aula número 9 de análise de projetos. Na última aula, a gente conversou bastante sobre ativos empresariais e sobre fatores empresariais. E a gente tentou entender melhor que esses ativos e que esses fatores impactariam para a equipe de projetos. Porque quando a gente fala em projetos e pessoas que estejam envolvidas nesse projeto, a gente precisa analisar os fatores que estão impactando, seja interno, seja externo à organização. Quando a gente fala de fatores internos e externos, como a gente viu na última aula, nós estamos falando daquilo que a equipe de projetos ela não consegue mudar, mesmo que seja dentro da empresa. O que está dentro da empresa, esses fatores, ela pode até amenizá-los, mas mudar não. E quando a gente fala de fatores externos, é muito dificilmente vai conseguir mudar e podem ambos os fatores impactar diretamente na condução, no planejamento e no desenvolvimento do projeto que está sendo estabelecido. Esses fatores, tanto interno quanto externo, precisam ser conhecidos pela equipe de projetos, por isso a importância da gente saber que eles existem. Então, é preciso saber conhecer esses fatores, tanto interno quanto externo, para que no momento que você for elaborar o seu projeto ou na condução dele, ele não atrapalhe em nada, que ele não acabe não impactando no resultado, no desenvolvimento ou no tempo de entrega desse projeto. Quando a gente fala de ativos organizacionais, nós estamos falando em ferramentas, documentos, os tipos de informações que possuem dentro da empresa, que também podem estar ajudando na condução do projeto. Então, essas informações vão estar disponíveis para a equipe de projeto, para a equipe de planejamento ou para toda a equipe da empresa. Então, ter ciência disso auxilia muito nas tomadas de decisões dentro do projeto. Vocês perguntaram para mim também bastante na última aula se quando a gente fala dessa parte de projetos, a gente está ligado por algum outro estudo, algum outro levantamento. Também. Por exemplo, vocês vão fazer uma análise de conhecimento da geração de empregos em Cornélio Procópio num dado período. Se você for fazer essa análise de geração, vocês têm que analisar os fatores internos e externos que impactam na geração desse projeto. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa sobre essa geração de empregos. Os fatores externos, esses dados vão estar disponíveis desse período de tempo, eu vou ter esses dados disponíveis, fatores internos. Eu vou conseguir escrever sobre isso? Esses dados disponíveis correspondem ao meu objetivo? Então, são fatores internos e externos ao seu projeto que vai impactar diretamente na condução dele, correto? Se você vai vai fazer uma análise também do emprego e o seu documento disponível, as suas informações que você coletou não foram suficientes. Então, são ativos que você levantou para fazer esse projeto, mas que ele não foi suficiente para a condução. Então, da mesma forma, quando vocês forem fazer um projeto, analisar um projeto, pode ser um TCC, um artigo, vocês podem usar esse mesmo conhecimento, certo? A gente fala bastante em empresa, porque quando se fala em análise e elaboração de projetos, tudo que a gente pesquisa vem muito vinculado à empresa. Mas a gente pode levar muito isso para qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de projeto que você for fazer, até dentro da faculdade, do TCC, dentro da empresa que você trabalha, ou de um grupo de pesquisa que você esteja participando. Então, ativos também é muito importante você saber. Partindo disso, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as partes interessadas, tá? Quem são essas partes interessadas desse projeto? Quando a administração fala, eles falam em stakeholders. Então, quando vocês lerem algum artigo, ver alguma notícia, alguma coisa que falar em stakeholders, são as partes interessadas do projeto, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver melhor como é que fica essa parte de partes interessadas. A parte de partes interessadas, né? Vamos lá, a gente está indo para a nossa aula número 9, de análise e elaboração de projetos, e vamos falar hoje sobre as partes interessadas, as stakeholders. Então, uma parte interessada é um indivíduo, um grupo ou uma organização que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão
uma decisão, uma atividade ou o resultado de um projeto. Então, quando a gente fala em partes interessadas no geral, são todas as pessoas, grupo de pessoas, organização, município, estado, país, são pessoas que vão estar envolvidas e vão se sentir afetadas por esse projeto. Vamos falar em empresa. Por exemplo, vai criar-se um projeto no qual as pessoas vão ter que trabalhar meio período em casa e meio período na empresa. Quem são a parte interessadas nesse novo projeto? Quem são as pessoas que vão ser afetadas? Falando no modo maior um pouco, o município de Cornélio Procópio vai colocar um novo tributo para que aumente, por exemplo, se as pessoas circularem na rua sem máscara no período de pandemia, elas vão ser tributadas. Quem são as partes envolvidas nisso? Então, sempre que for fazer um projeto, a gente precisa entender quem são as pessoas que vão estar envolvidas ou afetadas por ele. E daí a gente tem também as partes interessadas do projeto, que podem estar ativamente envolvidas no projeto e terem seus interesses afetados, seja positivo ou negativamente, dependendo do bem ou mal que o projeto lhe proporcionará. Então, também conhecido como stakeholders. Então, quando a gente fala em parte interessada, no modo macro, no modo maior, a gente tem que analisar todas as pessoas que vão ser afetadas por esse projeto. E quando a gente fala em partes interessadas do projeto, são as pessoas que estão diretamente ligadas a eles. A gente pode falar até naquela questão da estrutura do projeto. Quando você monta uma estrutura do projeto, que você define as pessoas que estão envolvidas neles, eles também são as partes interessadas no projeto, ok? Então, temos de um modo macro e temos de um modo micro. No modo menor, quem está diretamente ligado, correto? Por exemplo, em uma organização, as partes interessadas de uma empresa, de uma organização, pode ser o conselho de administração, de gestão de empresas, os funcionários, os acionistas, fornecedores é uma parte interessada muito importante, os clientes, quando a gente fala em empresa, os clientes é a maior parte interessada dos projetos feitos, e os municípios em que a empresa atua. Então, onde estão ativamente envolvidas no projeto ou há algum interesse afetando positivamente ou negativamente a execução do mesmo. Então, a gente tem que pensar em todas as partes interessadas. Então, seja a mínima pessoa que seja influenciada por esse projeto ou por a condução dele, a gente tem que considerar como parte interessada. Então, toda a corrente, toda a cadeia de entrega de um produto, de um serviço, de uma análise financeira, temos que entender quem são as partes interessadas e como aquilo vai estar afetando na vida deles, no desenrolar das partes do desenrolar do projeto, seja para melhorar a vida das pessoas, seja para apontar aquilo que não está bom. Então, mesmo que seja positivo ou negativamente, nós, como gerentes de projetos, ou de uma empresa, ou de uma análise que for fazer, tem que considerar as pessoas envolvidas. Por exemplo, o objetivo de vocês é analisar o desenvolvimento da indústria de Cornélio Procópio. Beleza, eu vou fazer um projeto porque eu quero conhecer a indústria de Cornélio Procópio. Quem são as pessoas interessadas nesse projeto? Para que eu vou fazer ele? Eu vou fazer ele só para eu entregar meu TCC e passar e boa? Ou você quer publicar ele como um artigo? Quem são as pessoas que vão ler o seu trabalho? Outra parte interessada são os professores. Quem vai ser a minha banca? Minha banca vai ser afetada pelo trabalho que eu estou defendendo, no caso do TCC de vocês. Então, pense em todo mundo que está envolvido nesse projeto. E a equipe de gerenciamento de projetos precisa identificar cada parte interessada, para determinar os requisitos e as expectativas em relação ao projeto de todas as partes envolvidas. Então, você, como gerente de projeto, ou a equipe envolvida, tem que identificar e todos têm que conhecer. As partes interessadas podem mudar ao longo do ciclo de vida do projeto, mas para que isso não aconteça, é de responsabilidade do gerente de projeto avaliar as contribuições desse estudo dos grupos até o patrocínio por contrato do projeto. Ou seja, no meio do projeto, vocês descobrem que uma parte interessada
de fazer essa análise da indústria de Cornélio, era a prefeitura de Cornélio, que se interessava em saber se está melhorando ou não a indústria. E você poderia levar lá esse projeto. Então, pode mudar toda uma análise do que você for fazer, porque anteriormente você queria saber só se isso melhorava a vida da população, se geraria emprego para as pessoas, mas você pode levar isso até a prefeitura, que também é uma parte interessada, e ela quer saber se ela deve destinar os recursos dela mais para esse setor ou não. Então, é muito importante, porque já pensou no meio do caminho você fizer uma análise e poderia ter feito uma análise maior, de uma entrega maior, e o seu projeto já está praticamente pronto. Então, é muito importante pensar nesse sentido. Assim, as partes interessadas são identificadas e esse processo é contínuo e pode ser muito difícil, mas um dos primeiros passos é identificar todos os possíveis intervenientes. Se isso não for feito completamente, existe um grande risco de atraso no projeto e potencialmente de um aumento nas despesas ou até mesmo cancelamento. Então, vocês podem ver no meio do caminho, vocês não identificaram uma parte interessada que era muito importante no projeto, viram que ela afetaria muito maior do que vocês imaginavam, e isso geraria um aumento de gastos ou de custos para o seu projeto, e você não vai conseguir terminar ele, porque você não considerou isso. Então, pode até cancelar seu projeto, você tem que começar de outra forma, de outro jeito, por causa da parte interessada. Sempre deve considerar as consequências sociais do projeto em relação a diferentes pontos de vistas dos conceitos de justiça, equidade e direitos sociais. Esses são aspectos amplamente influentes de um projeto e podem estar em oposição direta aos interessados financeiros e funcionais que esperam tirar proveito desse projeto. Principalmente quando a gente fala de projetos que podem estar ligados à área pública, que podem estar ligados à população, ou um grupo social específico que é para melhorar a vida dele ou não. Então, tem que tomar cuidado em identificar isso claramente também. Ou se sua empresa vai estar afetando socialmente a sociedade, ou se o projeto que você vai entregar vai impactar na sociedade, e não deixar as pessoas tirar proveito disso, de que o seu projeto vai estar impactando direto ou negativamente. Então, para que não haja esse tire proveito disso, é importante você conhecer também a parte da sociedade, correto? Um exemplo seria se uma estrada estivesse sendo construída em duas cidades. Então, a gente vai dar um exemplo de uma estrada sendo construída, para interligar uma cidade na outra. Quem são os interessados? Então, incluem as empresas de construção de estrada, as empresas que irão utilizar o caminho para aumentar o comércio, seus funcionários que vão construir a estrada e as autoridades fiscais e municipais. Então, todas essas pessoas que vão, desde construir até utilizar o caminho e gerar um recurso a mais, e as autoridades fiscais que vão fiscalizar a construção, são partes interessadas no seu projeto. Por outro lado, identificamos os conservacionistas também como uma parte interessada. Por quê? Eles podem se opor à construção da estrada como prejudicial para o terreno fértil e de espécies raras. Suponha que essa estrada passa perto de uma mata ou cortará uma mata, no qual vai prejudicar. Então, os conservacionistas podem trabalhar no projeto de construção dessa estrada. Ambientalistas também podem se opor ao potencial de poluição do ar ao longo da estrada. Por quê? Por mais que tenha essa mata com espécies raras de animais, vai passar muito carro, vai aumentar muito a circulação de automóveis e pode, além de tudo, poluir o ar. Então, note que tem duas partes interessadas que podem atrapalhar negativamente na condução do meu projeto. Pensando na condução, não que eles estejam errados ou não, mas na condução do projeto. Os proprietários de terra também são uma parte interessada. Por quê? Porque ao longo da rota podem opor-se à interrupção de sua propriedade e de terrenos e edifícios. Podem passar por uma parte de terra particular, pode atrapalhar, por exemplo, um proprietário de terra que tem um silo construído, pode atrapalhar, porque vai ter muita circulação de carros. Então,
ou o proprietário de terra pode até gostar de ter uma estrada ali passando, porque vai facilitar o fluxo de pessoas para dentro da sua propriedade, ou não. Então, notem que os interessados não estão, muitas vezes, diretamente ligados ao seu projeto, mas indiretamente também acaba atrapalhando ou melhorando a condição dele. Então, cada grupo pode montar uma campanha que pode iniciar, mudar ou interromper o projeto da estrada. Aqui eu coloquei uma relaçãozinha para a gente tentar entender como as partes interessadas do projeto estão divididas. Vamos ver se eu ligo o mouse. Isso. Então, nós temos a equipe do projeto, no qual a gente tem a gerência, o gerente de projetos e os outros membros da equipe, que são as pessoas que estão diretamente ligadas, que estão fazendo o projeto, pensando em fazer acontecer, e que são as pessoas que devem conhecer as partes interessadas. O patrocinador é aquele que está desembolsando, todo o recurso para que esse projeto funcione. Partindo dessas pessoas que estão envolvidas, nós temos o projeto em si. Do projeto, a gente tem ligado 2 grupos de partes interessadas, que são os clientes e usuários, fornecedores e parceiros comerciais, gerentes funcionais, gerentes de operação, que são pessoas que vão também estar ligadas na condução do meu projeto e que essa equipe deve identificar. Outro grupo, escritório de projetos, que também podem desenvolver projetos parecidos com o meu e pode estar concorrendo com ele. Gerentes de programas que podem querer conhecer o meu projeto e saber se ele também realmente vai ser eficiente ou não. Gerente de portfólios e outras partes interessadas. Então, note que o patrocinador tem uma equipe para gerir o seu projeto. Dessa equipe, para o projeto ser eficiente, eu tenho que conhecer todas as partes interessadas, certo? Então, note que toda uma sociedade pode ser uma parte interessada, pode ser uma peça-chave desse projeto que eu estou fazendo. O gerente de projetos também pode se deparar com interessados com influência negativa ou positiva, como a gente já mencionou, onde alguns se beneficiam de um projeto bem-sucedido, enquanto outros veem resultados negativos de um projeto bem-sucedido. Então, note que pessoas podem se aproveitar do seu projeto, seja ele bem-sucedido, vamos dizer, que ele é bem-sucedido e aproveitar dele, ou ver que ele é bem-sucedido e atrapalhar ele para que ele não funcione. Então, tem que tomar cuidado com essas partes interessadas para o lado negativo. A influência negativa. Os empreiteiros que podem afetar negativamente o projeto através de tempo e custo. Quando um atraso é causado por um grupo de interesse especial, pode aumentar o custo do projeto. Ou seja, vamos voltar lá na nossa estrada. Se um daqueles grupos se opossem, levassem a oposição do projeto, eu teria que desviar minha estrada por um caminho bem maior e o meu custo e o meu tempo também iria aumentar. Na parte negativa, se seus interesses seriam mais bem atendidos, se conseguissem impedir o progresso do projeto, sendo que a negligência pode aumentar em muito a probabilidade de falha. Ou seja, eles podem tentar perceber alguma negligência, alguma falha, algum atraso para atrapalhar e até acabar com o projeto. Influência positiva. Intervenientes financeiros, tais como sindicatos e fornecedores de materiais, que podem usar sua influência e de produção para exigir um maior benefício financeiro, ou seja, para financiar mais rápido o seu projeto, vamos dizer, os sindicatos favorecer para você, ajudar a facilitar que esses grupos em específicos não lutem contra o seu projeto. Então, há influências também externas, partes interessadas externas, que podem ajudar você a desenvolver seu projeto. É errado pensar que você está tirando proveito? Não, você está usando uma parte interessada que tem uma influência positiva para você. Pense dessa forma. No caso das partes interessadas com expectativas positivas do projeto, seus interesses serão atendidos da melhor forma possível. Ou seja, sempre pensar em atender os interesses do projeto, não para o lado pessoal, mas que o projeto seja executado de forma mais rápida, com menor custo, e utilizar essa influência positiva para isso.
Então, como que a gente consegue identificar essas partes interessadas? Como que ficaria mais fácil para mim conhecer essas partes do meu projeto? Então, a equipe de gerenciamento deve identificá-las rapidamente para adequar o planejamento e as atividades aos seus projetos e potencialidades. Vamos um exemplo aqui para tentar criar um software que não atende a demanda do mercado. É uma atitude que coloca em risco o futuro de uma empresa. É um exemplo. Dessa forma, a análise de interesse das partes interessadas garante o sucesso do projeto. Nessas horas, deve ter muito cuidado, pois esses objetivos podem entrar em conflito. O gerente de projetos precisa atuar de maneira correta, sempre assegurando os níveis de autoridade das partes interessadas. Por mais que todas elas sejam importantes, algumas têm mais relevância e valor do que outras. Ou seja, poder de opinião, poder de fala, conhecimento. Há partes interessadas que vão influenciar mais positivamente no seu projeto do que outras. Então, uma forma de você identificar é você ranquear com forma de participação, de intervenção e de conhecimento. Vamos lá. As primárias estão diretamente relacionadas com a cadeia de valor da empresa. Então, as partes interessadas primárias são as de maiores valor ao seu projeto. Seja os empregados, os gestores operacionais, diretos e indiretos, investidores e proprietários, clientes, fornecedores e parceiros. Sempre, lá no meu tempo de Bom Negócio Paraná, que eu falava com as empresas, eu falava muito sobre isso. Que os fornecedores é uma das principais partes interessadas do seu negócio, do seu projeto. Por quê? Se o fornecedor atrasar seu pedido, não querer vender para você, porque existe muito disso, não querer atender a você porque já tem um outro concorrente que atenda, isso impacta diretamente no seu projeto e na condição dele. Sobre dados, se o fornecedor de dados não tem o dado disponível para você do período de tempo que você precisa analisar, isso impacta diretamente. E vocês vão perceber muito isso no projeto que vocês vão fazer de TCC, que dados é uma coisa muito difícil no Brasil. Vai ter ano que você vai conseguir, vai furar um ano, você vai ter que fazer uma análise diferenciada. Então, os fornecedores é, sim, um dos seus primários, principais, parte interessada no projeto. Você precisa realmente conhecer os seus fornecedores. Vamos voltar na análise da indústria. Você sabe de onde vai fornecer os dados para você conhecer a indústria? Você sabe se é fácil você conseguir esses dados? Da geração de empregos, você sabe de onde vai vir, se é fácil você conseguir encontrá-los, tem um período disponível. Então, é muito importante identificar o fornecedor, ele é um dos principais, realmente, partes interessadas do seu projeto. Secundários. Público que tem interesse e influência do negócio, mesmo sem participar diretamente na sua cadeia de valor. Governo, legislação, ONG, sociedade civil, sindicatos, a mídia, associações comerciais, competidores, comunidades locais. Então, é importante você definir essa segunda parte, porque se você tiver uma pessoa fazendo um projeto parecido com o seu, um competidor, governo, legislação, se aceita aquele projeto ou não, suponha que é um projeto ambiental, você precisa conhecer toda a legislação. Um exemplo, na empresa que eu trabalho, ela tem muito resíduo que gera, né, de tintas, na fabricação do rótulo. E uma parte interessada é a parte ambiental, que a gente não pode destinar os resíduos diretamente para o solo, ou para um tanque, ou para a água, né, colocar e jogar fora na água, não pode. Teve um período que foi necessário construir um tanque para deixar essa água suja de tinta, por exemplo, só para despejar esse dejeto. Até então, essa parte interessada não era impactante, mas quando começou a aparecer, porque a empresa é antiga, quando começou a aparecer as leis ambientais, impactou diretamente com uma parte interessada minha. Note que nesse processo aumentou o meu custo, aumentou os gastos da empresa e aumentou também o tempo de entrega do produto, porque enquanto não regularizasse, ela não poderia entregar o produto. Então, atrapalhou totalmente o projeto. Então, é muito importante vocês terem essa percepção de parte interessada. Critérios de priorização é uma segunda opção de identificar essas partes.
Então, esses critérios, eles encaixam, identificam onde cada parte interessada fica. Então, é você identificar onde ela fica. Então, pode ser por nível de dependência, em relação à organização, se ela depende ou não diretamente, o impacto, o grau de alteração sofrido pelas partes interessadas do projeto por atividades e ações, como esse projeto está impactando, a influência, o grau de interferência que as partes interessadas do projeto pode exercer na tomada de decisão. Então, qual o tipo de influência dessas pessoas, dessas partes interessadas? E o poder, o domínio de responsabilidade formal, seja legal, financeira, governança, operacional. Qual o poder dessa pessoa, dessa parte interessada na condução do seu projeto, que pode também atrasar, atrapalhar alguma coisa. Urgência ou tensão, chega aquela hora, não, tem que terminar esse projeto para ontem. O professor fala, não, você tem um prazo até amanhã para me entregar essa parte do TCC. Então, isso que é o grau de urgência de uma parte interessada do projeto em relação a uma situação específica, de forçar alguma coisa. Se existe alguma parte interessada, né, que possa gerar uma urgência ou uma tensão. Representação. Partes interessadas que se representam com legitimidade para representar o interesse ou a voz de um grupo impossibilitado de se expressar diretamente, como futuras gerações ou meio ambiente. Então, há representantes que falam pelas partes interessadas, também devem ser identificados. E ponto de vistas. São as partes interessadas que podem trazer um ponto de vista novo, ou até então não conhecido, normalmente pelo perfil pessoal, mas também pelo contexto que vivencia. Então, o ponto de vista das partes interessadas também é uma forma de você identificar ela, você conhecer bem o que pensa essa sua parte interessada. Aqui eu coloquei esse quadro com os stakeholders, vamos lá, setinha aqui. Suas categorias, né? Se é um funcionário, um fornecedor, se é governo. Desculpa. Sua subcategoria, se ele é de operação, terceirizado, de serviços, equipamentos. Então, qual a supercategoria que a categoria principal do stakeholders? Os critérios, qual o impacto e a influência. Dessa forma, fica fácil de você gerar uma pontuação e você categorizar eles. Então, se você ter a categoria e ter os critérios, seja de impacto, de influência, quais os critérios estabelecidos, e você determinar pontos, fica fácil de você colocar como principal, secundário, terciário, essas partes interessadas do seu projeto. E para criar estratégias eficientes de gerenciamento, há alguns passos para seguir. Beleza, vocês identificaram as partes interessadas, vocês viram quais são as principais, quais são as primárias, secundárias, terciárias, seu grau de impacto. Agora, a gente precisa gerenciar elas, não é só você saber disso, né? Então, você precisa gerenciá-las, para que elas não acabem atrapalhando o seu projeto. Iniciação, a primeira parte. Identificar as partes interessadas e todos aqueles que são afetados pelo projeto. Isso a gente conseguiu fazer, correto? Planejamento. Então, planejar o gerenciamento para que todos se sintam confortáveis e atendidos. Então, dentro do meu projeto, essas partes interessadas estão sendo atendidas, estão se sentindo confortáveis com ele. Então, eu preciso planejar o meu projeto em cima dessas partes interessadas. Execução. Então, eu vou gerenciar o engajamento das partes interessadas e manter todos confiantes e seguros em relação às atividades. Por quê? Elas vão querer saber o desenvolvimento, se essa atividade está acontecendo ou não. O professor, na hora do TCC, ele precisa saber se você está fazendo, se está desenrolando, como está acontecendo. O proprietário da empresa, a mesma coisa, ele vai chegar e vai querer saber. Então, você ter essa parte interessada, engajada, ela estar envolvida com o seu projeto, você consegue se comunicar melhor com ela. Então, nesse momento, a comunicação é a ferramenta para manter as partes interessadas atualizadas e incentivar a participação dela. Então, a comunicação é muito importante, porque se você está vendendo um produto para um cliente, você conhecer o que ele quer, saber ouvi-lo para atendê-lo melhor, e incentivar que ele participe, que ele fale sobre o seu projeto, ajuda também no desenvolver. Lógico, deixa muito melhor. O monitoramento.
Então, além de você conhecer as partes interessadas, planejar seu projeto em cima delas, na execução, você gerenciar elas, depois você precisa monitorar para saber se realmente aquilo funcionou ou não, né? Você precisa fazer um pós-venda com as suas partes interessadas, certo? Você precisa saber se o seu projeto realmente teve eficácia, eficiência que você estabeleceu no início, é a conclusão do projeto. Qual conclusão que você tirou com tudo isso? Que as minhas partes interessadas ganhou com tudo isso. Então, o processo relacionado ao controle dos relacionamentos dos stakeholders, ajustar as estratégias para que todos os objetivos sejam alcançados, que você consiga alcançar os objetivos de prazo, de tempo, execução de todo o seu projeto. Certo, gente? Deixa eu sair e voltar para vocês. Aqui. Então, note que, por mais que é um tema que a gente já ouve falar, seja partes interessadas, stakeholders, a gente deve levar para a nossa realidade. Seja para a empresa que eu trabalho, seja o projeto que eu estou envolvido, ou o TCC que eu estou planejando fazer, existem partes interessadas que podem me ajudar positivamente ou negativamente, que podem impactar na execução do seu projeto. E é o que a gente menos quer. O que a gente menos quer é que hajam problemas que podem atrasar o meu projeto, podem dificultar a execução ou podem me custar mais dinheiro, mais dispêndio com isso, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficar alguma dúvida, me procuram. Eu vou deixar uma atividade bem simples lá também para vocês, só para fixação, para eu saber o que vocês estão pensando da aula. E na próxima aula a gente continua sobre esse tema de elaboração e análise de projetos, certo? Muito obrigado. Continue se cuidando e tenha uma boa noite.